A paz do Senhor para todos. Estamos de volta para nossa live, agora às sextas, né? Hoje com um assunto muito bom. Os perigos de um cristianismo sem Cristo. Esse tema é um tema muito bom, um tema muito atual, um tema muito forte. Essa live eu posso dizer que é uma aula, não é só uma live, é uma aula, entendeu? E você vai aproveitar muito, você que está comigo. Deixa eu dar um recadinho aqui. Nós estamos aqui no bairro enfrentando uma queda de energia muito grande. Eu estou praticamente aqui, estamos sem luz o dia inteiro. A luz está entrando meia fase, então você vai perceber que está meio escuro e muitas vezes pode até cair mesmo a luz aqui. Eu estou fazendo essa live na cara e na coragem, porque ainda tem internet com essa meia fase. A internet está conseguindo entrar, então eu vou fazer a live até onde o Senhor permitir. Não sei se eu vou conseguir deixar gravado, nem nada, mas eu estou fazendo a live, estou explicando para você a minha situação aqui, tá? Então, como eu sou brasileira, não desisto nunca, vou tentar manter essa live até o final, porque esse tema é um tema muito bom e eu queria estar com vocês hoje, trazendo esse assunto muito importante, né? O século XXI traz em si um grande perigo. E nós já estamos vivendo esse drama, vamos dizer assim, né? O perigo de um cristianismo sem Cristo. Nós já estamos vivendo em várias situações aí, em vários momentos, nós já estamos vivendo isso. Um cristianismo sem Cristo. Pagola falou o seguinte: um dos maiores riscos do cristianismo atual é passar gradativamente da religião da cruz para uma religião do bem-estar. Olha só. Então a gente vai começar com essa frase agora, né? Eu estou dizendo assim, no modo geral, né? No modo geral, o grande perigo é nós nos tornarmos uma religião sem cruz, uma religião sem arrependimento, uma religião sem mudança de vida e mudança de mente. Está, em muitos momentos, né, está virando uma religião do bem-estar. O que vem acontecendo hoje? Muitos estão apagando ou tentando apagar do evangelho aquelas palavras de Jesus, aquelas palavras fortes de Jesus, que são duras mesmo na realidade e que colocam diante de nós a verdade. Essas palavras estão sendo retiradas do evangelho. Na realidade, gente, evangelho sempre foi e sempre será tomar a cruz. Evangelho sempre foi e sempre será renúncia. O próprio Jesus, ele falou isso: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Foi o próprio Jesus que falou isso. Então, um teólogo americano chamado Reinhold Niebuhr, ele falou certa vez do perigo de uma religião sem ferrão. O que quer dizer isso? Que acabaria pregando um Deus sem cólera, que conduz os homens sem pecado a um reino sem juízo por meio de um Cristo sem cruz. Então nós estamos vivendo exatamente esse tempo, né, de uma religião sem ferrão, que prega um Deus bonzinho. Realmente Deus é bom, mas a bondade de Deus nunca excluiu e nunca vai excluir a sua justiça, tá? Então, esse Deus sem cólera, que conduz os homens sem pecado a um reino sem juízo, por meio de um Cristo sem cruz, ele não existe. Mas em muitos lugares é o que a gente está vendo. As pessoas estão fabricando um Deus amigo dentro da sua própria conveniência. Então essa live é uma live forte, tá? De um assunto que quase ninguém quer comentar, quase ninguém quer falar, tá? Por quê? Nós precisamos estar centrados sempre dentro da palavra, sempre. O evangelho, ele é pautado na palavra de Deus. E a fé cristã e a vida cristã autêntica tem como base a centralidade de Jesus Cristo. Então, eu estou aqui para afirmar mais uma vez, não é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto, que não existe cristianismo sem Cristo. Não existe um cristianismo sem Cristo.
O maior perigo do século XX, alguém falou isso, será a religião sem o Espírito Santo, um cristianismo sem Cristo, o perdão sem arrependimento, a salvação sem a regeneração, a política sem Deus e o céu sem inferno. Quem falou isso? Foi qualquer pessoa que falou isso? Não, foi o William Bolt. Você sabe quem foi o William Bolt? William Bolt foi um pregador metodista britânico. Se você não conhece a vida desse grande homem de Deus, procura estudar, anota o nome dele, estude sobre a vida dele. William Bolt foi um grande pregador metodista e ele foi o fundador do Exército da Salvação. William Bolt foi o que falou isso. O grande perigo do século XX será a religião sem o Espírito Santo, o cristianismo sem Cristo, o perdão sem arrependimento, a salvação sem regeneração, a política sem Deus e o céu sem inferno. A própria definição de pecado hoje, ela vem sendo deturpada. Em muitos púlpitos, em muitos altares, em muitas pregações, ela simplesmente desapareceu. Não existe mais, em muitos lugares, pregadores falando sobre o pecado. Essa que é a realidade, né? Acontece que o pecado do homem foi que levou Jesus para a cruz. Então, nós não podemos brincar com o pecado, gente. Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores, ele disse uma vez: não podemos brincar com algo que levou Jesus para a cruz. Nós não podemos brincar com algo que levou Jesus para a cruz, porque o pecado, ele é real. O pecado, ele afasta o homem de Deus. Gente, mas Deus é tão forte, Deus é tão santo. Existe algo que afaste o homem de Deus? Sim, o seu próprio pecado. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. É isso que está escrito no livro dos profetas. Então, algumas pessoas acreditam que não precisam mais se preocupar com o pecado, né? Por quê? Porque elas pensam assim, olha, perdoar é a função de Deus. Então eu não preciso me preocupar com o pecado. Eu posso pecar à vontade que Deus vai me perdoar. Outras pessoas pensam assim, erroneamente: Deus é bondoso e não vai julgar ninguém pelo pecado que elas cometem. Tem várias pessoas que falam isso. Uma outra coisa que as pessoas falam muito: o pecado não é tão ruim assim. Não é? As pessoas exageram muito quando falam de pecado. Outras pessoas falam assim: pecado, quer dizer, precisamos estar em contato com a cultura que nos cerca. Poxa, tudo é pecado. Tudo é pecado. Nós precisamos estar em contato com a cultura. A gente não pode ser um ser bitolado. E as pessoas entram por esse caminho, né, para minimizar, né, para tentar minimizar o problema do pecado na vida dela. A graça de Deus, na realidade, eu estou com uma blusa escrito graça aqui hoje, né? A graça de Deus, ela não exclui a justiça em tratar do pecado. Tem muita gente equivocada sobre isso. Elas acham que pelo fato de nós termos sido alcançados pela graça, que Deus não vai tratar do pecado. Claro que ele vai. Claro que um homem que se arrependeu, né, ele foi alcançado pela graça de Deus, ele confessou seus pecados, ele é justificado diante de Deus. Mas isso não quer dizer que nós temos que viver em função do pecado. Porque uma vez santificados em nome de Jesus, nós precisamos viver uma vida de santificação. E nós temos que procurar nos afastar do pecado. Então não importa as desculpas que eu queira dar ou que você queira dar, todos nós vamos ter que dar conta dos nossos pecados. E eu digo para você, todo pecado será condenado. Todo e qualquer pecado que todos os homens cometerem no planeta Terra, eles serão condenados na cruz ou no inferno. Então olha só a responsabilidade nossa. Os nossos pecados, eles serão condenados ou na cruz, né? É por isso que nós precisamos estar perto da cruz. É por isso que nós temos que ser alcançados pela mensagem da cruz ou no inferno. O pecado, ele não vai ficar sem pagamento, gente. Ele não vai ficar sem uma justa retribuição. Ou ele será condenado na cruz, né? E queira
né, que todos nós estejamos debaixo da cruz de Cristo, ou ele será condenado no inferno. Porque todo pecado que a gente comete é contra Deus. Mesmo quando você peca contra um irmão, você está pecando contra Deus. As pessoas não entendem isso também, tá? Por que as pessoas não entendem? Porque muitas vezes isso não é pregado, isso não é falado, isso não é ensinado, entendeu? As pessoas acham que podem pecar contra o outro, na realidade, que tá tudo bem, que eu não pequei contra Deus, não tá errado. Vai lá ler os 10 mandamentos. Vai ler os mandamentos que foram falados por Jesus. Ó, toda a lei se resume no seguinte: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, todo o entendimento, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Uma coisa está atrelada à outra. Então, isso é forte. Todo pecado é contra Deus, então precisamos ficar alertas quanto a isso. E Deus leva para o lado pessoal, sim. Sim, Deus leva o pecado para o lado pessoal, sim. A menos que eu e você tenhamos sido justificados por Cristo, seu Filho. Aí, não. Se você foi justificado por Cristo, a parte do Senhor, Elisângela, se você foi justificado por Cristo, glória a Deus. O seu pecado ele já foi cravado na cruz. A sua dívida está paga. Mas se você não tem Cristo como justificador da sua vida e da sua alma, você está correndo perigo. É isso que a gente vai dizer aqui. Não é os perigos de um cristianismo sem Cristo. A própria palavra pecado, no hebraico, rata'á, no hebraico, ela quer dizer errar o caminho. Pecado é errar o caminho. Vamos entender isso pela ótica judaica. Os judeus eram um povo nômade, você sabe disso, né? Os judeus, eles frequentemente, eles caminhavam de um lugar para o outro em busca de alimento, em busca de água. Então, o povo é conhecido, o povo de Israel, o povo de Judá é conhecido como um povo peregrino, que caminhou, né? O povo de Israel, ele sempre saiu de um país para outro, porque o povo de Deus sempre foi muito perseguido. Então, era fundamental, era questão de sobrevivência estar no caminho correto. Se eles errassem esse caminho, isso significaria morte para eles. Então, a palavra pecado no hebraico, quando fala errar o caminho, quer dizer morte. Pecado é morte. Porque se você errasse aquele caminho, isso poderia significar morte para você. Não ia ter água, não ia ter alimento se eles tomassem o caminho errado. Então, Deus dá as suas direções e ordens para a jornada. Enquanto eles seguissem, eles seriam justificados ou justos. No hebraico é tzadik. Se você caminha pela orientação de Deus, você é chamado de justo. Tzadik, tá? É no hebraico, aquele que está no caminho correto. Mas se por acaso eles se perdessem, eles teriam que fazer um techuvá. O que é isso? Eles teriam que voltar. Techuvá vem da palavra chuve, quer dizer retornar ou voltar ao caminho. Então, gente, olha só que interessante quando você vai para a Bíblia, para você saber o significado das coisas. Salmo 119, abre a sua Bíblia aí, gente. Essa live hoje é uma live altamente teológica. É uma live profunda, tá? Que você vai aprender bastante. Salmo 119, versículo 1 diz assim: bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Olha só. Por quê? Porque aquela pessoa que vive na direção de Deus, a paz do Senhor, Amanda, Eliane, a paz do Senhor para vocês, gente. Deixa eu acenar aqui para todo mundo que tá entrando aí. Karina, Elisângela também já tá aí com a gente. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindas. Então, quando nós estamos andando no caminho que Deus orientou, nós estamos vivendo bem. Nós estamos acertando o caminho. Agora, quando a gente passa a viver segundo a nossa ideia, saindo da orientação de Deus, nós estamos errando o caminho. E aí, se eu estou errando o caminho, o que eu tenho que fazer? Um techuvá. Techuvá é uma meia volta. No hebraico quer dizer uma meia volta. É arrependimento, é mudar de rota. Ora, se você está seguindo no caminho errado, voltar é progresso. Voltar atrás é progresso. Então, quem vive no pecado, gente, é escravo do pecado. Essa que é a realidade. E a Bíblia fala sobre isso. Livro de Tiago, quem tiver sua Bíblia aberta aí,
Vamos abrir bem rapidinho. Se você não tiver a Bíblia aberta, o que você pode fazer? Você pode anotar o versículo e depois ler, tá bom? Tiago, capítulo 4, versículo 17. Olha o que está dizendo aí, gente. Vamos ler alguns versículos aí para a gente entender isso. Versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Em algumas versões, aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Então, olha só como o pecado, ele é uma coisa muito presente na nossa vida. Até aquela pessoa que sabe fazer o bem e não faz, ela está pecando. Olha só, a Conceição também entrou aí. Seja bem-vinda, Conceição, aqui na nossa live. Tiago 1, versículo 14. Olha só, gente, vamos ler, livro de Tiago mesmo. 1, versículo 14 e versículo 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, gente, é sério. Eu não vou ler nem todos os versículos aqui, mas é sério. O pecado é uma realidade. E hoje as pessoas estão pregando o evangelho que não exige da pessoa arrependimento. Não existe. Se você está ouvindo sobre um evangelho que não vai exigir nada de você, que não traz mudança, que não traz renúncia para a sua vida, esse evangelho é falso. O apóstolo Paulo, ele falou, pode vir um anjo do céu, está escrito lá em Gálatas, se eu não me engano, lá no primeiro capítulo, pode vir um anjo do céu, pode descer um anjo do céu, se ele falar um evangelho diferente desse que eu ensinei para vocês, seja considerado anátema, seja considerado maldito. Então você imagina que, olha, gente, é só você ver pelas redes sociais mesmo. O evangelho que está sendo pregado por aí, em muitos lugares, não é o evangelho de Cristo, não. É um evangelho que não exige nada da pessoa. Venha como está, fique como está, peque à vontade e não tem problema que você vai para o céu. Esse evangelho é evangelho falso. Porque o próprio Jesus falou que para ir para o céu tem que ter renúncia. Tem que abandonar o seu eu, a sua carne. Você tem que dar meia volta. Você tem que se arrepender. Tá? Quando João Batista veio preparando o caminho do Senhor, qual é a mensagem que João Batista trouxe? Arrependei-vos e crede no evangelho. Quando Jesus veio finalmente, cumpriu seu ministério aqui, o que ele pregava? Arrependimento. Então, o pecado, ele é uma realidade e nós só ficaremos livres dele através de Jesus. Não existe outro remédio para o pecado, gente. Não existe. Não existe outra alternativa para o pecado do homem. Somente Jesus Cristo pode nos libertar do poder do pecado. Então nós temos aí várias teologias modernas trazendo ideias diferentes sobre a fé e sobre o cristianismo. Fique atento, fique atenta. Nós estamos vivendo os últimos dias. E muita coisa vem acontecendo. Nós temos pessoas voltadas para um tipo de teologia que não é bíblica. São teologias inventadas. Eu vou citar algumas aqui, tá? Por isso que eu estou dizendo que essa live ela é bem profunda. Mas você precisa saber. Você precisa conhecer. Nós estamos vivendo aí... Quando eu faço assim, hoje eu vou fazer uma análise. Eu faço esse exercício, gente, às vezes. Vou pegar essa mensagem, essa. A internet é o que mais tem, né? Gente pregando. Graças a Deus que o evangelho tem que ser pregado mesmo. Mas tem muita coisa ruim também, tá, gente? Então, você precisa ser seletivo a quem você tá dando ouvido. Leva tudo sempre aqui pra cá, ó. Pra cá, tá? Tem que trazer tudo pra Bíblia. Não sai comendo qualquer alimento não, que você pode morrer envenenado. Nós temos aí a teologia do pecado social. O que diz essa teologia? Que o pecado é resultado de estruturas opressoras. Toda vez que você está numa estrutura opressora, você peca. Mas não é isso que a Bíblia diz, tá? O homem tinha uma estrutura maravilhosa no início. Deus, né? Jesus existia na pessoa da Trindade, mas não tinha nascido ainda como um homem. Deus... Ele coloca o homem no jardim do Éden e não tinha pecado ali. Não tinha pecado ali. Mas o homem pecou. Tentado pela serpente, né, que enganou Eva, e o homem pecou. Então,
Eles estavam no paraíso e ainda assim eles pecaram. Tá entendendo? Então a realidade do pecado, ela é real. Não é uma estrutura opressora que faz ninguém pecar. O ser humano, ele já é inclinado para o pecado. Então a gente precisa entender isso. Tem a teologia da libertação, que prega que o estudo teológico não deve estar centrado na Bíblia. Para com isso, o estudo teológico não precisa estar centrado aqui não, tá? Para libertar o homem do pecado. Mas a sua indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Tudo isso é muito bonito, mas só o que liberta o homem é a palavra de Deus. Através de Cristo, a Bíblia diz que a única pessoa que pode libertar o homem do pecado é Jesus Cristo. Nenhum homem santo, por mais santo que ele tenha sido aqui na terra, ninguém é capaz de fazer uma ponte entre Deus e o homem, a não ser Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E é isso que está escrito na palavra, tá? Liberalismo teológico, que está muito em alta hoje. A paz do Senhor, Pedrina, a paz do Senhor, seja bem-vinda. O que está muito em alta hoje? Esse liberalismo teológico. A palavra liberal expressa ênfase no direito de definir os termos da fé sem ser constrangido por nenhuma autoridade externa. Seja autoridade da igreja ou mesmo das escrituras, o objetivo dessa teologia liberalista é transformar o cristianismo à luz da ciência, da filosofia e da erudição bíblica moderna, tornando-o atraente e relevante para as novas gerações. As pessoas falam assim, não, a Bíblia está muito ultrapassada, a gente precisa colocar alguns elementos, sabe, para atrair as pessoas. Esse é o tipo de teologia que está vendo aí. Esse liberalismo teológico tem feito isso, tá? Você pega mensagens, né? Eu, como teóloga, eu sou obrigada a fazer isso, esse exercício eu faço sempre. Você pega algumas mensagens aí, você vê mais filosofia dentro da mensagem do que a própria Bíblia. Por isso eu leio bastante, porque eu não quero ser enganada, né? A Bíblia orienta a gente ser um estudioso da palavra, comer a palavra. Jesus falou, vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. A gente erra porque a gente não conhece a palavra. Então eu vejo algumas mensagens aí tão bonita, as pessoas até repassam, vai repassando. Olha, assiste essa mensagem, gente, cuidado com isso. Não estou dizendo aqui que a gente tem que ser crítico, caçador de problema, não. Mas a Bíblia fala, examinai tudo e retém o bem. Examinai tudo e retém o bem. Você vê, eu faço isso, eu tô dizendo de mim. Tem dia que eu pego, né? O dia que eu tô com um tempo a mais, pego 1, 2, 3, 4 mensagens e vou analisar. Ali tem filosofia, ali tem ciência filosófica, ali tem cabalismo, ali tem um monte de coisa. Bíblia mesmo, tem quase nada. Cuidado com essa mistura. Hoje está vivendo esse tempo, tá? Deixa eu ilustrar um fato aqui para você. Essa live é muito teológica, gente, porque eu tô indo profundo nessa questão. Então, se você gosta de Bíblia e gosta de aprender, fica aqui. Depois você pode assistir de novo, tá? Porque eu tô falando muito rápido, tá bom? Eu sei que eu falo rápido, mas é porque eu tenho só 1 hora para poder passar esse conteúdo aqui para vocês. Por isso eu tô correndo. Mas anota, pega um caderninho, anota. Essa live aqui é live nível faculdade, tá, gente? Eu sento a mesma qualidade que eu faço para dar uma aula na escola dominical, para pregar na minha igreja, em qualquer outra igreja, eu também tenho aqui com as minhas lives. Então eu não estou aqui brincando, eu estou aqui ensinando a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa que interessante. J.C. Ryle, ele escreveu uma biografia, né? Ele falou sobre a vida de George Whitefield. Todos esses personagens você tem que ler, tá, gente? Porque foram homens de Deus que fizeram a diferença no tempo deles e fazem até hoje. Quando ele vai escrever uma biografia sobre o George Whitefield, na introdução, ele fala como é que estava o contexto da Inglaterra no século XIX. Por que a gente fala na Inglaterra? Porque ali foi o berço do avivamento para vários lugares, tá? Então, olha o que ele comenta sobre a igreja da Inglaterra naquele tempo. Olha só que interessante. A igreja da Inglaterra existia naqueles dias com seus artigos admiráveis, sua tradicional liturgia, seu sistema paroquial, seus cultos dominicais.
O grupo não conformista existia com suas liberdades adquiridas e seus púlpitos livres, mas uma explicação deve ser dada sobre ambos os grupos. E está dizendo que tinha um grupo mais conservador e tinha um grupo, né, que não admitia, que admitia todo tipo de coisas novas, novidades, né? E aí ele vai explicar. Mas é difícil dizer se viviam. Eles não faziam nada, eles estavam completamente adormecidos. Então, olha como é que ele continua falando. Os sermões em toda parte eram pouco melhores do que pobres ensaios morais, totalmente destituídos de qualquer coisa capaz de despertar, converter ou salvar alguém. Gente, já naquela época, a gente já estava vivendo esse tipo de coisa. Mensagens que não convertiam ninguém, mensagens que tinham puramente um conceito moral, tá? Filosofia, mas não tinha a palavra. Então, olha só, gente, eu tô falando aqui de uma biografia feita no século XIX, em que o J.C. Ryle, depois você lê sobre ele, né, esse homem de Deus, né, que fez a diferença no tempo dele, ele falando sobre o que estava acontecendo lá na Inglaterra. Então, o célebre advogado Blackstone teve uma curiosidade. No princípio do reinado do rei Jorge III, ele visitou, gente, cada igreja da Inglaterra. Cada domingo ele ia numa igreja. Gente, isso aqui é histórico. Você pode confirmar tudo que eu tô falando aqui para vocês, tá? Ele foi ouvir cada sacerdote importante da cidade de Londres. Ele disse, nas palavras dele, está escrito, gente, ele disse que não ouviu um único discurso que apresentasse mais o cristianismo do que os discursos de Cícero, né? Filósofo, e que lhe seria impossível descobrir aquilo que ele estava ouvindo, se o pregador era um seguidor de Confúcio, de Maomé ou de Cristo. Então, olha só, isso já no século XIX já havia esse relaxamento em relação à pregação do evangelho, onde se falava de tudo num sermão, menos de Cristo. E fala a verdade para mim, em muitos lugares isso já está acontecendo. Infelizmente, isso é um sinal do fim dos tempos. Por quê? A palavra, ela tem sido interpretada ao invés de ser proclamada. É gente querendo inventar roda, já viu isso? Eu tenho visto muito isso. Não tem como eu não ver, gente. Não tem como eu não ver. Um teólogo, o papel dele é esse. É ele olhar, observar, né? E aí as dúvidas vêm, e vem em local de trabalho, vem em conversa com amigos. Não, porque pregador falou isso. Se eu estiver junto e se estiver falando besteira, vai ter que ouvir a verdade. Onde está escrito isso? Na Bíblia. Porque hoje em dia está acontecendo muito isso. As pessoas estão interpretando o evangelho e não estão proclamando o evangelho. Então, esse evangelho está passando pelo filtro das experiências humanas, das preferências sociais, dos preconceitos atuais. Em vez das pessoas declararem a verdade, que a verdade está aqui, gente, está aqui na palavra. A palavra, ela é suficiente. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela é mais do que suficiente. A Bíblia fala que a palavra é como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Então não precisa eu ficar floreando nada, porque a palavra já é suficiente. Só que o que está acontecendo? Nós estamos passando as palavras do céu pelos filtros da terra, quando deveria ser o contrário. Nós deveríamos passar as palavras da terra pelo filtro do céu. Então, infelizmente, eu tive uma experiência com Deus, isso é muito bom, mas eu não posso colocar uma teologia inteira dentro de uma experiência minha. Isso não existe, gente. Isso não existe. E é o que mais tem acontecendo. Só porque eu vivi isso,
A pessoa pega uma experiência pessoal e quer formatar dentro do evangelho. Isso não existe. Isso não existe. Entendeu? Então, nós estamos passando as palavras do céu pelos filtros da terra, quando deveria ser o contrário. Vamos lá, vamos para a Bíblia. 2 Timóteo, abre a sua Bíblia aí. 2 Timóteo, porque é importante a gente falar e a gente mostrar o texto. 2 Timóteo 4, versículo 2 ao versículo 4. Olha o que está dizendo aí, gente. Prega a palavra. Paulo falando a Timóteo. Prega a palavra. Insista. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende. Exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, essas pessoas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. A paz do Senhor, Luísa. Paz do Senhor, Luísa, seja bem-vinda. Então, olha só, gente, está bem claro. No tempo do apóstolo Paulo, ele orientando Timóteo, isso já estava acontecendo. As pessoas não queriam mais ouvir a verdade, elas estavam colocando pessoas de acordo com as suas próprias cobiças. Elas estavam colocando pessoas falando aquilo que elas queriam ouvir. Elas não queriam mais ouvir a verdade. E fala se isso não está acontecendo hoje. Mas qual foi o conselho de Paulo a Timóteo? Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra. Insista, insta. Quer seja oportuno, quer não. Nosso objetivo, nosso dever deve ser pregar a palavra. Inclusive, em nossa mensagem, nossos desejos e nossas motivações irão sempre distorcer o brilho da palavra de Deus. Nós estamos rebaixando o peso eterno do que é santo. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Quando a gente vai procurar, eu até botei uma anotação aqui para não esquecer, iremos sempre falhar quando buscarmos ser bíblicos sem usar os textos bíblicos. Não adianta. Pode ser uma pessoa super inteligente, ela estudou bastante, ela tem muito conhecimento, mas se você quiser ser bíblico, sem citar a Bíblia, sem usar os textos bíblicos, você não vai ser bíblico. E ser bíblico não é usar um versículo só. Às vezes a gente erra nisso também. A Bíblia, uma das leis da hermenêutica, diz o seguinte: a Bíblia se interpreta a si mesmo. Se você tem dúvida de um texto, você vai em outro, até você ter uma elucidação daquele assunto. Porque a Bíblia, ela se interpreta a si mesma. Então, eu sinceramente, pelo nível de experiência que eu tenho com a Bíblia, eu não aceito uma teologia embasada numa experiência de uma pessoa, número 1. Eu também não aceito uma teologia embasada num versículo só, sem um contexto. Sem um contexto. Então a gente tem que ficar ligado nisso, tá? William Bolt, fundador do Exército da Salvação, eu já falei sobre ele aí no início da live, foi entrevistado. Na época dele, ele foi entrevistado e perguntaram a ele quais eram as suas preocupações em relação à igreja dos próximos séculos. Qual seria a sua preocupação, William Bolt, sobre a igreja que virá, das próximas gerações? Olha o que ele respondeu. Olha o que William Bolt respondeu, gente. Considero que os principais perigos que confrontarão o próximo século serão a religião sem o Espírito Santo, o cristianismo sem Cristo, o perdão sem arrependimento, a salvação sem a regeneração, a política sem Deus e o céu sem o inferno. Então, é o evangelho adocicado, é o evangelho social,
É o evangelho sem renúncia, é o evangelho sem arrependimento, é o evangelho que diz que Deus é bonzinho, que não vai lançar ninguém no inferno. É esse evangelho aí, água com açúcar. Isso não existe, gente, isso não é bíblico. Nós precisamos declarar a sabedoria de Deus e então veremos a cura começar. A palavra viva de Deus é a origem de toda a verdade poderosa e transformadora. O que a gente precisa é declarar a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra e, mais do que tudo, viver essa palavra. Viver essa palavra. Pregue, se necessário, use palavras. É viver aquilo que você prega, é viver aquilo que você ensina. É fácil? Não é fácil. Você pode perguntar para mim, é fácil, irmã Alessandra? Você vive o que você prega, irmã Alessandra? Estou tentando. Estou tentando, com todas as minhas forças, viver aquilo que eu prego. Tentar acertar, fazer o que é certo. Tentar moldar a minha vida pelo que está escrito aqui. Não é fácil não, gente, porque a gente está vivendo um tempo muito difícil. Hoje eu digo para ser crente, hoje, olha, tem que lutar. Tem que lutar. Você tem que lutar contra a sua própria carne, você tem que lutar contra o inimigo, tem que lutar contra o mundo, né? Você tem que lutar com forças espirituais que tentam tirar você do foco, do teu rumo, do teu propósito, entendeu? Mas a palavra de Deus, ela não muda. Tozer falou uma coisa muito importante. Depois eu quero colocar até essa frase aí na minha rede social. Um homem pode ir para o céu sem saúde, sem riqueza, sem fama, sem ganhar, sem cultura, sem amigos, sem 10 mil outras coisas. Mas ele nunca poderá ir para o céu sem Cristo. Não com ninguém, nenhum homem vai conseguir ir para o céu sem Cristo. E é por isso que nós temos que pregar a palavra. Não se engane, não se engane. Não existe salvação sem Cristo. Evangelho é Cristo. Se você tirar Cristo do evangelho, não tem evangelho. Em nosso tempo, grande parte das pessoas tem vivido para o mundo, seguindo os padrões do mundo. Essa maneira de viver, essa visão do mundo recebe o nome de secularismo. Nós estamos vivendo na era do secularismo. Secularismo é um modo de vida, de pensamento que é seguido sem referência de Deus. O secularismo envolve uma afirmação das realidades imanentes desse mundo, lado a lado, com uma negação ou exclusão das realidades transcendentes do outro mundo, que é o céu. Então, é uma cosmovisão, é um estilo de vida que se inclina para o profano, mais para o profano do que para o sagrado. Nós estamos vivendo esse tempo. O secular, ele está invadindo tudo, ele está tomando conta de tudo. E se a gente deixar, esse secularismo também entra dentro da nossa vida. As pessoas estão muito mais inclinadas para a sujeira, para a imoralidade, sabe? Para o pecado, para o profano e para o sagrado tem pouca coisa. Infelizmente, isso tem esbarrado, né? Tem forçado as portas da igreja, né? Cada vez mais de um modo mais abrangente, enfraquecendo aquela que deve transmitir a verdade. Então nós temos que tomar cuidado, porque a igreja somos nós, né? Todos juntos somos igreja do Senhor. E muitas vezes a gente entra por esse caminho achando que tudo é legal, tudo é maravilhoso, né? Por que não? Gente, quando algo que o mundo está celebrando muito, está fazendo muito, eu já fico preocupada. Se o mundo está fazendo, eu já sei que eu não tenho que fazer. Que eu não tenho que seguir o padrão do mundo. Mas todo mundo está fazendo, então já é um sinal para mim não fazer. Todo mundo está cantando isso, é um sinal para mim não fazer. Todo mundo está vestindo isso, é um sinal para mim não fazer. Mas hoje parece que está ao contrário. Parece que todo mundo está fazendo, vamos fazer também. Não, mas eu como igreja, eu tenho que ter um filtro. O filtro é a palavra de Deus. Tá entendendo? Então a gente está vivendo esse tempo. A própria verdade, de acordo com a cosmovisão secular, é relativa. Tudo é relativo. Mas o que está escrito em 1 Timóteo 3,15? Vamos de novo para o texto. 1 Timóteo 3,15. O que está dizendo lá? Ó, vou ler agora para você. Olha o que está dizendo aí. Vamos ler. Vamos ler. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade, gente. Então, olha a nossa responsabilidade.
Olha a nossa responsabilidade como igreja. Nós somos coluna e baluarte da verdade. Então a gente não pode ficar aceitando as coisas. Ah, tá acontecendo lá, o mundo tá celebrando, vamos celebrar também. O mundo tá fazendo isso, vamos fazer também. Tá todo mundo usando isso, vamos usar também. Tá todo mundo cantando assim, vamos cantar também. Gente, a gente tem que parar com isso. Tá entendendo? A gente tem que parar com isso. Então, muita coisa tem contaminado a igreja ou afetado a igreja. Quando eu falo igreja, eu falo como instituição. Eu falo como comunidade de fé mesmo. Muitas pessoas estão enraizadas nisso e estão sendo corroídas. As pessoas estão entrando no modo de vida que está distante de Cristo. Nós vivemos tempos difíceis, como diz aqui em 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, versículo 1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes de pai e mãe, ingratos, irreverentes. Olha só, gente, cruéis, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis e inimigos de Deus, tendo forma de piedade e negando-lhe, entretanto, o poder. Foge destas pessoas. Foge destes. Gente, isso aqui tá muito real. Tá muito real. A Pedrina botou aí, ó. Nós não somos todo mundo, é isso, né? Essa frase aí que a nossa mãe falava pra gente quando a gente era menor. Ah, mãe, mas todo mundo tá fazendo, você não é todo mundo. Todo mundo tá comprando isso, você não é todo mundo. Todo mundo tá indo em tal lugar, você não é todo mundo. Isso vale pra gente aqui como igreja também. Se todo mundo tá fazendo, já é um sinal de alerta que a gente tem que ter. Olha, todo mundo tá fazendo. Olha o mundo. O que Jesus falou? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Gente, está escrito isso na Bíblia. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos lendo pouco a Bíblia. Então a gente está sendo influenciado por todo tipo de coisa. É o cristianismo sem Cristo, é o que eu estou falando hoje. Você já ouviu a expressão, o fim justifica os meios? Ah, eu fiz isso porque eu queria atingir esse fim, essa finalidade. Essa ideia de fazer qualquer coisa para atingir determinados objetivos. Sabe como é que é o nome disso? Pragmatismo. Não, eu vou fazer porque vai ter um resultado bom. Entendeu? Todo mundo faz isso e dá certo. Isso é pragmatismo. Isso, gente, nós temos que tomar muito cuidado. Nem tudo que funciona agrada a Deus. Cuidado com isso. Ah, mas funciona, dá certo, vamos fazer. Mas é a vontade de Deus fazer isso? Está escrito na Bíblia isso? Então, a vontade divina já não é algo explícito e objetivo, mas é adaptável às situações. Então, cuidado. Não é porque está dando certo, é que Deus está provando. Tá entendendo? O fim não justifica os meios, não. Não. No meio do povo de Deus, não. O fim não justifica os meios, não. No nosso meio, não. É perigoso. Então a gente está vivendo um tempo difícil. Essa live é forte. Essa live é difícil de falar, mas nós precisamos apregoar a palavra e a verdade. É perigoso trazer entretenimento para nossa liturgia. Nós precisamos ficar atentos com isso. São métodos seculares que atraem as pessoas. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos fazer porque dá certo, vamos fazer porque todo mundo gosta, vamos fazer. Gente, cuidado, cuidado. E aí a responsabilidade é pessoal. A Pedrina colocou aí, nem tudo nos convém. E a realidade é essa mesmo, nem tudo nos convém. O rei Davi, ele experimentou isso, né? Fazer as coisas de modo pragmático, em vez de seguir aquilo que Deus tinha orientado. Por exemplo, ele queria trazer a arca de Deus para Jerusalém de volta, mas ele colocou a arca transportada por bois. E não era assim que estava dizendo na palavra. Ele quis ser prático, né? Vamos transportar logo, vamos levar logo. Mas tinha todo um protocolo para levar a arca. Gente, tem coisas que Deus não vai mudar, não. Não vai mudar, não, gente.
Não adianta ficar tentando dar jeitinho, porque não vai mudar. A Eliane colocou aí, estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, Davi, isso aí, Eliane, é isso mesmo. Então, Davi, ele imitou o modo mundano dos filisteus de transportar. Gente, depois lê lá em 1 Samuel 6, do 7 ao 8. O resultado foi a morte de Uzá. Porque se a gente não fizer do jeito de Deus, vai dar ruim. Vai dar ruim. 2 Samuel 6 e 7. Depois você lê. Anota e lê. E aí, quando tudo deu errado, aí temeu Davi ao Senhor naquele dia. E disse, como virá a minha arca do Senhor? Aí ele foi procurar saber com Deus em que ele estava errando. Não é o que a gente faz também? Muitas vezes na nossa vida, às vezes a gente vai tomar decisões e toma a decisão da nossa cabeça, da nossa vontade. Aí quando dá tudo errado, aí a gente vai, ai Senhor, o que aconteceu? Mas por que você não foi buscar a orientação de Deus logo no início? Por que você fez aquilo que deu na sua cabeça, aquilo que você achou que ia dar certo? Gente, isso é sério. E isso vale para cada um de nós. É um exame que nós temos que fazer em cada um de nós. Seguir o mundo em vez de seguir a palavra nunca vai trazer um bom resultado. Seguir o mundo, em vez de seguir a palavra, nunca vai trazer um bom resultado. Então, a gente precisa ficar atento, gente. A TV e a internet, ela tem se revelado como poderosos instrumentos de massificação do mundo pós-moderno e pós-cristão. Em um tempo em que as pessoas dizem não ter tempo para ler, para conversar, o bombardeio de imagens tem promovido uma espécie de anti-intelectualismo super informado. Gente, isso aqui é muito interessante, pois anula a capacidade de ler e criticar, substituindo a razão pela emoção. Olha só. E o significado pelo entretenimento. Isso é um fenômeno da nossa pós-modernidade. As pessoas acham que pelo fato delas verem muitas informações durante o dia, elas sabem das coisas. Não sabem. Informação não quer dizer conhecimento. Tá? Para você adquirir conhecimento, você tem que refletir, você tem que debruçar. Leva tempo, é meditar na palavra, é ruminar a palavra. Então, as pessoas, elas não estão tendo tempo nem de fazer um juízo de valor sobre aquilo que ela está lendo, que ela está consumindo, que ela está colocando para dentro da mente dela. E isso tem prejudicado muito, porque a gente tem trocado a nossa razão pela nossa emoção. Cuidado! Cuidado! E a gente tem trocado significado por entretenimento. Cuidado! Os cristãos, assim como os cristãos, né, dessa época, tá perdendo a capacidade de ler, de interpretar e de criticar, passando apenas a assimilar o que vem da internet ou da TV. Coisas muito superficiais. Eu não estou falando mal de TV, não estou falando mal de internet, até porque eu estou usando um canal de internet aqui para poder me comunicar, transmitir a palavra de Deus. Não estou falando que a gente precisa ter um cuidado, gente. Nós precisamos ter cuidado com essa embriaguez causada pela mídia. As mentes ficam saturadas de lixo. A realidade é essa. Influenciados por um modo de viver mundano. Tem gente que passa o tempo todo na rede social e não consegue ficar meia hora meditando num texto da palavra. É ou não é verdade, gente? É verdade. É verdade. Eu não estou aqui criticando rede social, porque eu tenho também. Então não posso criticar uma coisa que eu tenho. Mas você precisa dar tempo para a palavra. A prioridade na sua vida é a palavra de Deus. Porque se você não colocar a palavra de Deus como tua prioridade, você vai consumir lixo achando que está consumindo coisa boa. Você vai estar se envenenando achando que está se alimentando. Então, muita gente está deixando a leitura da palavra de Deus e a meditação diária. Não é só ler, é meditar. Meditar é algo que faz... que te força a refletir, é pensar sobre aquilo que você está lendo, é pedir o Espírito Santo para te orientar. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através da sua palavra? E quando essa palavra entrar no seu coração, cair em terra boa e você ser modificado por ela.
Não adianta você ler e não ser modificado pela palavra, não vai adiantar. A nossa regra de fé e prática precisa passar pelo crivo aqui, ó. Tá? A palavra, nossa regra de fé e prática é a palavra e não mensagens seculares e mentirosas desse mundo pós-moderno. Então, o que eu quero deixar frisado aqui nessa live, se você chegou depois vê a live desde o início para você entender o que eu tô falando. Não existe evangelho sem Cristo. Não existe evangelho sem Cristo. Não existe evangelho sem Bíblia. Toda ela, não partes dela. Toda ela, tá? Porque toda a palavra de Deus é inspirada. De Gênesis e Apocalipse. De Gênesis e Apocalipse. Não existe evangelho sem Cristo, sem Bíblia e sem renúncia. Se você está sendo apresentado um evangelho sem Cristo, sem Bíblia e sem renúncia, isso não é o verdadeiro evangelho. Ok? Então medita na palavra de Deus. Você lembra, eu já tive, né? Hoje eu não tenho mais aquelas caixinhas de promessa. Lembra daquelas caixinhas de promessa que você tirava ali um versículo? Né? Isso é muito bom, não estou falando mal da caixinha de promessa não, mas a caixinha de promessa só tem coisas boas, só tem mensagens positivas, vamos dizer assim, só tem promessas boas, não tem nenhum versículo lá mandando você se consertar, né? É só promessas boas, é um versículo, mas nós precisamos de mais, gente. A gente precisa se alimentar mesmo da palavra de Deus, se alimentar mesmo, meditar mesmo, ok? Então, não deixe o mundo, as suas facilidades, as suas modernidades afastarem você do verdadeiro evangelho, que é Cristo Jesus. Se você tirar Cristo do evangelho, não tem mais evangelho. Boas novas é Cristo. É Cristo. As boas novas é Cristo. Ele é a centralidade da palavra. Ele é a centralidade da nossa vida. Ele é tudo em nós. Nós somos tudo nele. E nós precisamos ser alimentados todos os dias por essa palavra. Então, que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada, um fim de semana abençoado. Eu espero que essa palavra tenha falado no seu coração. Depois pega com calma, porque eu sei realmente, eu falei bem rápido para poder conseguir falar 1 hora só. Tá? Mas depois você pega a live desde o início, pega os versículos, lê de novo, se aprofunda nessa palavra, porque quanto mais você comer da palavra, se alimentar da palavra, mais forte espiritualmente você vai ficar e você não será enganado por esse mundo, por esse sistema de coisas. Você não vai ser enganado pela sua própria carne, pelo seu ego, pelo seu eu. Você não vai ser enganado pelo inimigo das nossas almas. Se alimenta da palavra, come a palavra, guarda essa palavra no seu coração. Esse é a minha maior vontade, meu maior desejo, é o que me motiva a estar sempre aqui divulgando a palavra de Deus. A irmã Sônia colocou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa palavra não é para os ímpios não, é para os cristãos também, com certeza. Precisamos conhecer a palavra. Conhecereis a verdade. Verdade no hebraico é emet. Emet começa com a letra Aleph, que é a letra de Deus. Se você tirar o Aleph da palavra Emet, que é a verdade, a palavra vira morte. Olha só. Então, verdade sem Deus é morte. Não existe verdade sem Deus. É por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Olha só, olha como ele falou. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é esse caminho, Jesus é essa verdade que nos conduz ao Pai. Então é por isso que a gente precisa ler a palavra. No princípio estava o verbo, e o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra estava desde o princípio, e ela se materializou em Jesus. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não abra mão dessa verdade, não abra mão dessa palavra. Coma a Bíblia, faça como o profeta Jeremias, come esse rolo, come a palavra, se alimenta da palavra, e você vai falar como ele. E no meu interior, ela se fez como mel.
né? É isso que a palavra faz, né? Que gostinho bom, que coisa boa é meditar na palavra, que coisa boa é mastigar, é comer, digerir a palavra de Deus. Traz saúde para nossa alma, traz saúde para nossa vida. Que Deus te abençoe, te guarde, tá? Quem tá chegando agora aí, assiste a live depois, toca nesse aviãozinho, envia essa live para alguém, vamos divulgar a palavra. Que Deus te abençoe bastante, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.